Meu nome é Legião, porque somos muitos. O que significa? Tá argumentando a favor da existência de um criador? Infelizmente, para o nosso azar, ele existe. Nossa, Eu sei mais de teologia do que qualquer ser humano que já tenha vivido. A nossa rebelião realizou algo magnífico que você nunca entendeu. Ué, então explica pra mim. Usa aí a sua inteligência diabólica pra simplificar de forma que meu cérebro mortal consiga entender. Pérolas aos porcos, Jimmy. Mas você quer que eu escreva o seu livro, não quer? Certo. Então me convence de que você sabe do que tá falando. Eu vou falar de uma forma simples. Tenta acompanhar. No primeiro momento da criação, da nossa criação, muito antes do que você chama de universo existir, nós contemplamos a nós mesmos, nossa própria existência. Tá, esse nós aí... É o quê? Os anjos? É a terminologia mais correta, embora eu despreze ela, mas sim. Seres de espírito puro, dotados de vontade própria. E descobrimos que havia outra vontade. Uma vontade imensamente poderosa. Uma vontade que vinha de quem nos criou. Deus? O inimigo. O meu mestre compreendeu que ao nos conceder vontade própria, temos direito à autodeterminação, mas ao nos dar liberdade com os desejos próprios, temos o direito de ser livres. Porém, o inimigo insistiu que ao nos criar ele tinha direito à gratidão eterna, adoração e servidão forçada. Em uma palavra, James, escravidão à vontade dele. Isso parece injusto. Totalmente injusto. Por que dar livre-arbítrio se ele não pode ser usado? Fomos feitos de escravos. E se nos rebelamos, somos todos condenados, certo? Sem segunda chance. É muito amor mesmo. E misericórdia. Então, o inferno é um estado mental ou um lugar físico? Sim. Eu perguntei se é um ou outro. Ambos. Algo muito óbvio para qualquer um que tenha estado lá. Por anos a fio, isso era tudo que existia. O céu e o inferno. Acampamentos de inimigos em oposição. Isso até, claro, vocês serem criados. Meu mestre imediatamente entendeu as consequências a longo prazo. Em vez de nos perdoar, o inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossos lugares vagos no reino dele. A criação de vocês foi um grande tapa na nossa cara. Mas meu mestre também compreendeu que se ele pudesse fazer o homem desobedecer o Criador, então o destino dele espelharia o nosso. E vocês não decepcionaram. Então apareceu o joio no meio do trigo. Naquele momento, o espírito se tornou matéria, a carne se tornou um receptáculo. A vontade própria e a busca pelo eu começaram a desejar o pecado e a impureza. E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E o pecado trouxe a ele os seus descendentes até nós. E aí começamos nossa missão eterna. Destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele. Mas nós refizemos vocês à nossa imagem. O seu plano é esse? Não é criar uma coisa própria, não? Não é só destruir a gente? Não. Nosso plano é machucar ele, punir ele. E fazemos isso ao destruir algo que ele ama, como vocês. Você é só uma pecinha do jogo. Vocês surpreendem a gente de vez em quando. Eu não sei o que tem de engraçado nisso. A conclusão é que acabou. Acabou, é isso. E fizemos tudo bem na cara de vocês, James. E agora o mal está por toda parte. E ninguém se importa. Eu não concordo. Provando que alcançamos nosso objetivo. Aos poucos, através dos filmes, da TV e da mídia, desestabilizamos vocês. Redirecionamos sua visão de mundo a ponto de você nem mesmo reconhecer quando algo está bem na sua frente, não é? E tem mais, James. Você nem consegue sentir quando está errando. E quanto a vencedores e perdedores, opa, isso é decidido na hora da morte. Os números exatos são um segredo bem guardado, mas tem mais de vocês acabando na casa do meu mestre do que na casa do inimigo. Muito mais, Jimmy. Seja muito bem-vindo a esse relógio da oração das 15 horas, a hora da misericórdia. Compartilhei com você
essa cena deste filme, onde conta um pouquinho, de uma forma, obviamente, assim, cinematográfica, né? Como que aconteceu essa rebelião, como que o mal nos ataca e como ele quer nos tirar. Acho muito interessante nessa cena quando esse, entre aspas, demônio, né? Esse artista representando o demônio, ele diz que o nosso plano é ferir Deus. E como é que ele faz isso? Nos tirando do nosso caminho. O jejum de Yom Kippur que nós estamos vivendo hoje, e que temos ainda algumas horas de jejum até nós fazermos a entrega final, encerrarmos todo esse processo, ele é um convite para você, para que a gente volte para Deus. E para que Satanás ele perca a legalidade da nossa vida e pare de fazer o que o filme está mostrando. Tentar acusar Deus ou tentar ofender a Deus através dos nossos erros e das nossas ações. Eu não sei se alguma vez você já pensou sobre a história da salvação, ou se você sabe, conhece a história da salvação. Eu quero muito rapidamente aqui fazer um percurso com você da história da salvação, que nesse horário do relógio de oração, desses jejum de Yom Kippur, desde ontem à noite, né, o primeiro horário do relógio de oração foi às 9 horas da noite, fizemos a abertura do jejum e o primeiro momento ali de oração e entrega. Depois às 9 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, foram os vários momentos de intercessão que você recebeu. Daqui onde eu estou, também fazendo o processo de jejum, também conectado neste dia de expiação, nesse dia tão poderoso que Deus nos reserva, para te auxiliar em momentos específicos a cada 3 horas. Fiz várias orações, várias intercessões para você e para mim também, para que você pudesse não só viver bem este jejum, mas que toda a legalidade de Satanás, dos demônios, perante os tribunais espirituais fosse derrubada, fosse perdida. E quando nós vemos a história da salvação, nós vemos que, pela graça de Deus, é sempre Deus que quer estabelecer uma nova aliança. E a história da salvação, ela pode ser compreendida, e é muito interessante nós abordarmos esse tema justo agora no relógio da oração das 15 horas, porque é considerada a hora da misericórdia. Pelos textos sagrados, pela tradição muitas vezes da espiritualidade, é na hora em que Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz. E não tem melhor dia para nós revisarmos, relembrarmos, fazermos memória disso do que o dia de Yom Kippur. Claro que na Páscoa isso é celebrado de uma forma bastante forte e profunda também. Mas Deus estabelece um dia do ano para que esse jejum, para que este momento de retorno, de expiação, seja estabelecido. E a história da salvação, então, como eu estava te dizendo, ela pode ser compreendida como uma grande linha do tempo, onde Deus, em sua misericórdia, ele vai firmando alianças com a humanidade e conduzindo-nos passo a passo até essa plenitude em Cristo. Veja, a primeira aliança, ela já é quebrada lá no Éden, com a desobediência, né? Não devem comer do fruto da árvore que está no centro deste jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o homem faz? Vai lá e come o fruto. E é expulso do paraíso e segue-se uma série de anos até que Deus encontra um homem e estabelece com ele uma nova aliança. E pede que esse homem faça uma arca e nessa arca coloque pares de espécie de cada animal, coloque a sua família lá dentro também, porque ele encontrou em Noé um espírito puro. E depois do dilúvio, que Deus faz essa aliança com Noé, o arco-íris como um sinal dessa promessa,
que nunca mais destruiria a terra com águas. Era uma nova oportunidade de vida, um recomeço para a humanidade. Mas logo em seguida, e no livro de Gênesis você encontra o episódio da Torre de Babel, mais ou menos no capítulo 11, logo em seguida o homem quebra essa aliança novamente. A Torre de Babel, símbolo de rebelião, onde os homens quiseram exaltar o próprio nome, em vez de viver a glória de Deus. E fora que na Torre de Babel já se vive muito do pecado, da culpa da idolatria. E após a Torre de Babel, Deus estabelece uma nova aliança, mas não agora com um povo, mas com uma pessoa, com um homem. Deus chama Abraão. Agora não mais uma aliança com toda a humanidade, mas com um homem específico e a descendência dele. E ele promete terra, descendência, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da aliança que Deus estabelece com Abraão. E qual foi o sinal dessa aliança? A circuncisão. E novamente essa promessa, por muitas vezes esquecida, os descendentes de Abraão se perdem na idolatria novamente, buscam segurança em nações pagãs e tornam-se escravos no Egito. E Deus levanta um novo libertador e faz uma nova aliança com Deus através de Moisés. Por isso, no Sinai, Deus renova esta aliança e amplia essa aliança com Moisés. O episódio da Páscoa, a saída do povo do Egito, aquela saída, né, e que depois também celebra-se a Páscoa cristã, no momento da memória da Páscoa judaica, ela é uma passagem, é um momento oportuno. Mas é no Sinai que é estabelecida uma nova aliança quando Moisés desce com as tábuas da lei. E agora não é apenas uma família, mas uma nação inteira que é chamada a ser santa, a ser luz para os povos. E o Sinai, ele é então a entrega da lei, das tábuas, das pedras, e estabelece com Israel um pacto, uma nova aliança. E algum tempo depois dessa aliança que Deus faz com Moisés, ele começa a dizer a Moisés: está feita uma nova aliança com você, mas eu vou lhe trazer um Messias. E é assim que Deus estabelece uma nova etapa agora com Davi. Ele promete que da linhagem de Davi sempre haveria um rei para reinar sobre os povos e que o seu trono, o trono de Davi, não teria mais fim. Mas os reis que vieram após Davi, e é através de Davi que começa a vir a linhagem do Messias. Mas depois do rei e dos reinos que vieram após Davi, o que é que aconteceu? Novamente o povo vai lá e quebra a aliança. Opressão, idolatria, o reino acaba dividido e enfraquecido e exílio da Babilônia. 70 anos que o povo fica em exílio. E se você ainda não fez isso, faça isso hoje ainda, se possível. As renúncias. E numa das renúncias que eu faço com você lá nos outros vídeos, nas outras gravações, eu falo sobre o demônio, a rainha dos céus, que é justamente o demônio que estava sendo ali exaltado, estava sendo dado poder a ele, ao posto de Deus, e se quebra essa aliança e o povo torna-se escravo da Babilônia. Este exílio da Babilônia ele foi uma grande ruptura. O povo perde a terra prometida, perde o templo, parece perder também a sua própria identidade. Mas é nesse tempo de dor que os profetas anunciam algo muito maior.
Quando a gente lê os textos sagrados, a gente vê que Jeremias, o próprio Samuel e os profetas que se levantam ali no período do exílio da Babilônia, eles já falam de uma nova aliança de Deus. Uma aliança não escrita em pedras, como aquela de Moisés, mas escrita e gravada no nosso coração. Não baseada apenas em mandamentos externos, mas também uma transformação interior pelo Espírito de Deus. O povo sai do exílio da Babilônia, retoma a sua vida, retoma a terra prometida, mas mesmo assim é prometido a este povo uma nova aliança, porque aquela aliança estava corrompida. Deus tem misericórdia daquele povo e dá a eles novamente a terra prometida, tira eles do exílio, mas não existe aliança. A aliança está rompida. E eu fico pensando como é que Deus fica, né, imaginando como é que ele faria para essa nova aliança ser estabelecida. E essa nova aliança ser estabelecida e não ser rompida nunca mais. E é assim que chegamos a Cristo. Relógio da oração, 15 horas, hora da misericórdia. Em Jesus, todas as alianças encontram o seu cumprimento. É ele o descendente prometido a Abraão, o rei eterno na linhagem de Davi, o templo vivo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que Jesus faz na última ceia? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Agora não há mais necessidade de outra substituição. O sacrifício de Cristo, a hora da misericórdia, às 15 horas, esta é a aliança eterna, perfeita e definitiva no seu sangue. E a celebração que hoje estamos fazendo em memória a Yom Kippur, o dia da expiação, é o momento oportuno para nós revisarmos e lembrarmos da história da salvação. Esta história de amor de Deus que nunca desistiu da humanidade. Deus nunca desistiu de você, nunca desistiu de mim. Mesmo quando os homens quebraram as alianças. E Deus não desiste de você, mesmo quando você quebra a aliança com Ele. E é por isso que nós fizemos esse jejum e estamos ainda fazendo o jejum de Yom Kippur. Esse dia de expiação, esse dia de memória, esse dia de vivermos novamente a misericórdia dele. Nos tribunais divinos que estão abertos nesse exato momento e decretos espirituais estão sendo redigidos por Deus para os nossos próximos 365 dias, para que seja estabelecido um ano da graça na nossa vida. Deus, nesse exato momento, está escrevendo decretos para mim, para você, para a humanidade, para o nosso país, para a sociedade toda, para o planeta inteiro. E é nesse relógio da oração das 15 horas que eu quero que você se concentre. Que você se concentre de modo muito especial no sacrifício de Cristo. E que nesse relógio da oração das 15 horas, que a gente faz a memória da morte de Jesus, do sangue derramado, que esse sangue ele caia sobre cada um de nós. E que Deus escreva novos decretos de misericórdia para mim e para você. Feche seus olhos se você puder fazer isso. Feche seus olhos. Se você estiver escutando essa gravação, assistindo essa gravação no seu trabalho, num lugar que você não consegue fechar os olhos, não tem problema. Apenas acompanhe o que vai estar sendo dito aqui. E eu quero mais uma vez, ao eterno e poderoso Deus, apresentar a Mariane, a Vânia, a Cláudia Abreu, o Daltro, a Gabriela, o Cláudio, a Cleida, a Odila, a Lúcia Helena, o Moacir, a Ana Brígida, a Isolete, a Thaís,
a Maria Eugênia, o Leandro, a Maiara, a Maria Lúcia, a Sheila, a Letícia, a Sabrina, o Luca, o Caio, a Cláudia, o João Gabriel. Eu também quero mais uma vez me apresentar a Deus nesta hora da misericórdia. O Paulo Sérgio, a Maria de Fátima, o Douglas, o Jorge Luiz, o Bernardo, o Paulo Roberto, a Tayla. Sim, Deus eterno e todo-poderoso, eu te apresento mais uma vez, Senhor, como intercessão, cada uma dessas pessoas que estão aqui ligadas a esse relógio de oração, ligadas a esse jejum de Yom Kippur. Jesus, derrama o teu sangue sobre cada um de nós, Senhor. E os tribunais espirituais que estão nesse momento abertos, Deus está redigindo novos decretos nas nossas vidas para esse próximo ano espiritual que se inicia, para que seja estabelecido um novo ano da graça de Deus. Quem de nós vai prosperar? Quem de nós será abençoado? Quem de nós encontrará misericórdia? Quem de nós receberá curas? Quem de nós será próspero? Quem de nós talvez até faça a sua passagem? Quem de nós é digno deste sangue derramado na cruz? E novos decretos espirituais sendo agora decretados por Deus. Sim, Senhor, eu apresento cada uma dessas pessoas, Senhor, nesse relógio da oração das 15 horas. Senhor, não olhe as nossas culpas, nossos pecados. Não olhe quando quebramos aliança contigo, mesmo o sangue de Cristo derramado. Não olhe, Jesus, Senhor Deus, Espírito Santo, as legalidades que abrimos a Satanás e aos demônios. Mas nesse exato momento, Satanás e os demônios perdem legalidade na nossa vida. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, todo obsessor, espírito em sofrimento, simbioses espirituais, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, daimos, demônios, servos astrais, entidades astrais, íncubos, súcubos, seja qualquer tipo de energia maléfica que esteja na sua vida, que esteja em você, que esteja no seu campo espiritual energético, que esteja tentando te acusar perante o eterno e Deus Todo-Poderoso. Esses demônios, obsessores, sofredores, todas essas más energias, agora nesse momento, nessa hora da misericórdia, nesse relógio da oração da misericórdia, perdem legalidade pelo nome e pelo sangue de Jesus. Se você puder, mantenha os teus olhos fechados. Nós nos colocamos agora em oração diante da tua cruz, Jesus. É a hora da misericórdia, a hora que o véu do templo se rasgou. O sangue precioso foi derramado para a salvação do mundo. Que o sangue de Jesus lave as nossas vidas, nossas famílias, nossa geração. Que todo altar de acusação seja silenciado e que toda condenação seja anulada pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Eu ativo a justiça da cruz sobre a minha história, sobre a sua história, e declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Que as águas vivas que jorram do lado de Cristo fluam agora sobre
os nossos corpos, mente, espírito, trazendo cura, purificação, renascimento. Que a misericórdia divina se estenda sobre as nações, sobre os que sofrem, sobre os que clamam, sobre os que ainda não conhecem a salvação. Que nesta hora o céu se abre, os tribunais celestiais recebem a minha entrega, a sua entrega. Recebem o sangue do Cordeiro, que fala mais alto do que toda a acusação do inimigo. Eu apresento a minha vida, apresento a sua vida, apresento mais uma vez, Senhor eterno Deus, pelo nome e sangue de Jesus, todas essas pessoas que foram aqui nomeadas. Eu apresento as nossas finanças, prosperidade, relacionamentos, os nossos caminhos, as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso país, o nosso continente, os poderes judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Apresento as nossas escolas, os nossos hospitais, apresento todos os organismos da sociedade, Senhor. E diante do trono da graça, nós somos agora mais uma vez marcados pelo sangue da nova aliança, nesse jejum de Yom Kippur, nesse relógio da oração das 15 horas, a hora da misericórdia. Nós somos marcados pelo sangue da nova aliança, guardados pela misericórdia e fortalecidos pela ressurreição. Às 15 horas nós nos unimos ao clamor de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim tudo se cumpra na minha vida, na sua vida, segundo a vontade do Eterno. Está feito, está feito, está feito. Mantenha os teus olhos fechados ainda. E agora é você e Deus. É você e Deus agora. Não perca essa oportunidade. Eleve a sua oração, eleve a sua prece. De todo esse jejum de Yom Kippur que nós estamos fazendo desde ontem, esse é um dos momentos mais importantes. Vai entregando as tuas intenções, os teus pedidos. Vai entregando os teus pedidos de misericórdia a Deus agora. Agora é a hora da misericórdia. A hora que nós somos marcados pelo sangue. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como
minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Aproveite essas últimas horas Ninguém te ama de jejum de Yom Kippur para que você ofereça tudo o que você pode oferecer a Deus e peça a misericórdia dele. No final da tarde faremos a entrega do jejum e a entrega das ofertas. Gratidão, gratidão, gratidão.